Doutora Flávia, Pois não. vamos ter uma CPI? Todo governo tem que ter uma CPI, né? Eu acho que o lance é esse. Todo governo tem que ter uma CPI. O do Lula 3 vai ser a CPI do INSS. Aparentemente. CPMI. CPMI, Comissão Mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, incluindo deputados e senadores. Isso, porque na Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu ali dar uma driblada, enquanto dá uma acenada para a oposição com as pautas para anistia, deu uma segurada na CPI, que seria só de deputados, só na Câmara, do INSS. Aí os parlamentares, a oposição, e não dá nem para falar que é oposição, porque tem muito parlamentar da própria base do governo, essa base líquida, essa base fluida. Parece um éter, né? É fluida. Mal se encosta, dá para inalar. Flávia, a gente vive o tempo da fluidez. Isso, é uma base exato. fluida, é normal. É bom, base já termina com E, né? Tudo que é líquido se desmancha no ar. Enfim, e aí essa base dele também está lá, são 236 assinaturas de deputados, se eu não me engano, é uma coisa assim, eu não estou com o número aqui na minha frente agora, e tantas outras de senadores. E aí o que falta saber é se o Davi Alcolumbre é um bomboleiro, se ele vai falar mais palma, mais uma CPI ou não. Vai depender do que o governo tiver a oferecer. Ele tem algumas coisas que ele gostaria muito de receber em troca. Uma delas é a cabeça do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. O Alcolumbre gostaria muito de colocar alguém seu ali. O Lula não tem muito demonstrado que faria uma troca desse tipo. Então, esse jogo está para ser jogado. O Lula está com o Alcolumbre lá na China e não leva as pessoas numa viagem de tantas horas à toa, né? É claro que ele, como presidente do Congresso, tem também representatividade para estar numa comitiva dessa, mas não foi exatamente por isso que ele foi na bagagem. Não foi. Agora, a pressão política por uma CPMI é muito grande, não é um escândalo localizado, é um escândalo generalizado que o governo pode ter a oportunidade numa CPMI. Alguns setores do PT defendem isso, que uma CPMI daria a oportunidade de o governo apresentar, por exemplo, atores de outrora, como os dois rapazes que já estavam envolvidos na compra de vacinas da Índia. Foi o Otávio Guedes, do G1, né, da Globo News, que revelou isso, que o inquérito aponta a presença desses dois. Eu acho, Flávia, que a gente ainda soma a essa história a leitura mais importante dos jornais do dia hoje, que é a coluna da Malu Gaspar no Globo, em que, nesse debate, se o PT... se a coisa começou no governo Bolsonaro, se a coisa cresceu no governo Lula, de quem é a responsabilidade, quem fica com a conta, a Malu deixa muito claro que a esquerda, durante o governo Bolsonaro, lutou arduamente para tirar controles do INSS justamente desses descontos. Isso. Ou seja, para o governo a situação vai ficando só pior, né? Vai. Agora, e aí na própria matéria da Malu e também naquela cronologia que eu tentei apresentar aqui na semana passada, certo, que o pessoal da Globo News também já tinha feito, mostra exatamente isso. Então, deputados do PT em particular, mas da esquerda de forma mais ampla, lutaram muito. A gente não sabe ainda o quanto esses parlamentares especificamente têm ligação, se eles têm ou não, com a corrupção em si. Isso ainda deve ser escrutinado, né, inclusive. O fato é que eles têm uma ligação, no mínimo, política com essas entidades, certo? E isso fica muito claro. É uma ligação histórica com sindicatos, é uma ligação histórica com a população rural e é uma ligação histórica com entidades desse tipo. E agora,
escandalosamente com entidades que claramente estão envolvidas nesse escândalo. O que eu acho digno de nota, e aí, claro que o Gabriel e o Carlos já vão entrar conosco e vão poder fazer melhor essa análise, é que os deputados da esquerda fizeram esse movimento e logo o Centrão embarcou. E parte do meu argumento essa, quer dizer, de que talvez não dependa só do Alcolumbre segurar essa CPMI. Embora o teatro político de uma CPMI seja muito interessante, porque não é só desgastar o governo, é também trazer os holofotes para você que está ali falando, olha como eu luto contra a corrupção e tudo mais, pode ser que tenha uma parte dessa investigação que comprometa muitas pessoas ainda, inclusive muitos partidos. Em particular, o entorno do Ciro Nogueira, que foi um marco da virada do Centrão no Congresso para passar a querer, enfim, derrubar esses mecanismos de controle, né? Então, eu acho que pode ser que a gente esteja diante de uma possibilidade de aliança para segurar essa CPMI, porque tem parte do Congresso que talvez não esteja muito interessada, não. Bem, a gente tem conosco hoje um ex-presidente de parlamento e um cientista político cuja especialidade é relação executivo-legislativo. Deixa eu começar por Belo Horizonte. Gabriel Azevedo, o que está passando na cabeça de Davi Alcolumbre, seu parceiro aí, nesse exato momento? Eu nem sei se vocês sequer se conhecem, tá, Gabriel? Mas o que passa na cabeça do Davi? Oi, gente, bom estar com vocês. Sim, eu conheço o Davi, eu já fui convidado por ele e por alguns políticos do Amapá para estar lá e palestrar sobre métodos de vencer a eleição, e já conheci bem de perto. Trata-se de um político regional muito habilidoso e com um grupo vasto. Você falou de fato, eu já presidi um parlamento com uma diferença em relação ao Davi, que é a pedra de toque aqui da nossa conversa. Qual, Pedro Doria? Bom, várias diferenças, mas uma fundamental. Quando eu tornei-me presidente do parlamento, eu não tive o apoio do Poder Executivo. Eu venci para a presidência da Câmara Municipal por 21 votos a 20, tendo o prefeito trabalhando pelo meu adversário, ou seja, eu era um presidente independente. Tudo isso é muito importante, porque quando a gente analisa a eleição do Davi Alcolumbre, nós percebemos que ela tem os dois fatores. Ou seja, o Davi soube trabalhar com a oposição, né? Ele foi eleito com os votos de alguns integrantes da oposição e também contou com a ajudinha do governo. Então, esse é o primeiro ponto, que dá para ele uma característica de um presidente de poder que não é tão desamarrado do executivo. Segundo ponto, a gente tem que começar a colocar na bandeja aqui, né, na balança do lado de cá, nessa bandeja aqui que pesa contra a CPI, o que ele já tem no governo. Então, vamos relembrar. O Davi Alcolumbre, ele tem o controle sobre o Ministério das Comunicações. Quando a União Brasil disse não, ele disse sim, né? E o nome do Frederico de Siqueira Filho, que está lá, é um aliado dele. Pontinho, contra a CPI. Segundo ponto, vários cargos de indicação de aliados para estatais e conselhos. E terceiro ponto, a influência sobre o Ministério da Integração Nacional. Quem é que está lá? Valdez Góes, ex-governador do Amapá, aliado, né, do Davi Alcolumbre. E começa a pesar a favor da CPI, o que o Davi ainda não tem. Ou seja, basicamente ele quer mais influência sobre o governo e tem uma cabeça que ele quer na guilhotina, todo mundo sabe, mineiro aqui também, o Alexandre da Silveira, que é ministro de Minas e Energia e cuja guerra com Davi Alcolumbre é muito pública. É óbvio que lá na viagem, a listinha de pedidos para o presidente está enorme. E por que eu estou diferenciando a presidência dele da minha para explicar para quem está nos acompanhando? Pedro, na época em que eu presidi a Câmara, quantos cargos eu tinha na prefeitura? 0. Quantas indicações do Poder Executivo? 0. Isso dava, portanto, independência em relação à presidência desse poder. Quando chegava, Pedro Doria, uma CPI na minha mesa, era uma questão de segundos para ela estar autorizada, aberta e com seus membros funcionando.
Enquanto eu ainda não era presidente, a CPI era uma coisa que me fazia babar de vontade. Por quê? Porque um parlamentar independente que não trabalha com as indicações no governo quer mostrar para o seu eleitorado o papel de fiscalização. Então, este é o cenário hoje ali no parlamento. Nós estamos falando de uma CPI que teve muita, mas muita assinatura mesmo. Vamos pegar aqui, eu fiz um quantitativo no União Brasil, que em tese, né, é o partido do Davi, e em tese, como disse a Flávia, compõe essa base liquefeita, essa base líquida, 39 assinaturas do União Brasil. Olha que base legal, hein? Progressistas, 28 assinaturas. Republicanos, 24 assinaturas, em teses, todos na base. PSD, 20 assinaturas. MDB, 15 assinaturas. E o PSB, 6 assinaturas. Isso é resultado de governo fraco, mas vamos colocar também aqui o pingo no i. Resultado de um escândalo monumental, Pedro. Vamos falar do mundo real. Nós estamos falando de um governo que prometeu picanha e que, diante de mais um escândalo, está se vendo diante de um surrupiar da pensão. Né? Picanha prometida, pensão surrupiada. É uma pressão externa muito grande para que os membros que entendem o que é o papel de Congresso também, entre eles fiscalizar, abrir uma CPI. E vou dizer mais, se esse Congresso não serve nem para abrir uma CPMI contra um escândalo bilionário, vai servir para quê? Se eu fosse deputado federal nesse momento, não é que eu já teria assinado, não. Eu estava ali, rápido, querendo que o meu líder partidário me indicasse para ser membro dessa CPMI. E mais do que isso, é batalhar pelo cargo mais saboroso que tem nela, o de relator. Essa CPMI tem interesse de todas as formas, Pedro. Fecha o raciocínio assim. Ela interessa, sim, aos membros que querem mostrar que o problema está nesse governo. Ela interessa aos membros que querem mostrar que o problema começou antes desse governo. Ela interessa àqueles políticos que querem se colocar como alguém que não é nem Lula e não é nem Bolsonaro e que vão distanciar-se dessa polarização, mas dizendo, olha, não estou aqui para brigar, mas para investigar as caras que meteram a mão no seu bolso. Lembrando que estamos completando, nesse exato ano, 20 anos da CPMI do Mensalão, e que nós temos personagens como Roberto Jefferson, José Dirceu, Belúbio Soares e Valdemar da Costa Neto, né, que hoje preside o PL e que naquela época renunciou, tendo admitido a roubalheira, para ficar fora do mandato temporariamente. Então, 2 décadas depois, vale muito a pena revisitar um escândalo que foi enorme e que resultou na mudança de visão das pessoas com o PT. Nesse exato momento de governo, o PT volta 20 anos no tempo para, mais uma vez, estar no meio de um governo que toma uma pedrada dessa nas costas e chama a atenção de todo mundo, mais uma vez, para a palavrinha que todo governo odeia: CPMI. Carlos Pereira, a gente estava conversando mais cedo, Carlos, e a pergunta que estava aqui, que a gente estava elaborando e tentando trabalhar, é a ideia de, em essa CPMI acontecendo, o governo sobrevive a ela porque o timing é terrível, né? Digamos que Davi Alcolumbre faça a leitura no dia 27 de maio. Então, a gente está falando de uma CPMI que vai ser instalada em junho, vai ter algumas conversas iniciais e o Congresso vai entrar em recesso. Ou seja, é uma CPMI que vai começar a pegar fogo no final de agosto, início de setembro desse ano. Eu estou partindo do princípio aqui que a CPMI vai ser instalada, tá? Uma CPMI no segundo semestre do ano anterior a uma eleição presidencial e de um escândalo que em essência, roubar dinheiro de velhinho, é feio para o PT, né? Como é que você vê o governo Lula, essa situação de coalizão, essa coalizão que a gente estava brincando, né? Que é uma coalizão fluida, né, Carlos? A gente nunca viu uma coalizão tão fluida no governo. Como é que você vê esse desenho?
Ô Pedro, em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você, com a Flávia, mais uma vez. Infelizmente, você não está aqui do meu lado, estou me sentindo um pouco sozinho, mas assim, nem com a Luísa, mas tudo bem, vamos colocar para frente. Eu, diferentemente de vocês, não tenho dúvida que essa CPI será instalada. Será instalada por quê? Porque eu acho que vocês vão se recordar que durante o governo Bolsonaro, esse processo foi judicializado. O presidente do Senado e da Câmara ficaram empurrando com a barriga e o Supremo foi chamado a se posicionar. Então, o ministro Roberto Barroso, na época, deu parecer favorável, interpretando que a CPI, ou seja, comissões parlamentares de inquérito, são instrumentos legítimos da minoria. E uma vez a minoria cumprindo os requerimentos básicos de instalação, não via razão para não instalação. Eu acho que, diante desse precedente, é muito difícil que o Davi Alcolumbre não dê início, dado que ele não tem interesse de sofrer nenhum desgaste com o judiciário. Por outro lado, também, eu acho que para o governo, e especialmente ancorado diante da sua pergunta, é de interesse que essa CPI seja instalada o quanto antes, né? Porque se demorar, corre o risco de começar o próximo ano, que é um ano eleitoral, ainda com essa CPI sendo objeto de atenção pública, né? Então, vai ser um momento difícil para o governo, nas vésperas da eleição, ter que lidar, ter que dar justificativa. Então, para o governo, a melhor estratégia é que essa CPI seja implementada imediatamente e ele tentar rearrumar a casa no sentido de montar essa composição da CPI com pessoas mais fiéis dentro da sua coalizão, né? Obviamente que isso vai custar caro, né? Cada parlamentar da base do governo que está sendo subrecompensado até então, é importante lembrar que essa fluidez da coalizão do governo Lula não decorre pela obra do Espírito Santo. Isso é fruto das próprias escolhas do governo, né? O governo decidiu montar uma coalizão muito grande, muito heterogênea e muito monopolista, né? Ou seja, a grande maioria dos recursos de poder e financeiros são concentrados dentro do próprio PT. Quer dizer, esse alvoroço, vamos dizer assim, dos parceiros da coalizão por emendas, nada mais é do que uma consequência de uma subrecompensa de espaços dentro do governo, né? Então, se o governo se antecipar e, de certa forma, montar a composição dessa CPI com pessoas próximas, é possível que reverta esse quadro e, principalmente, se afastando desse argumento que é muito frágil, né? Esse argumento de que, o problema começou antes. Sim, mas continuou com você, e não só continuou com você, quadruplicou com você. Então, o fato de ter começado antes ou depois não vai atenuar a responsabilidade do atual governo. Então, eu acho que o governo tem que rapidamente pensar numa estratégia de reconhecer o erro, de conter danos e, em última instância, responsabilizar os responsáveis e enfaticamente fazer um discurso de reparação dos que foram vítimas desse escândalo clamoroso. Então, ao invés de ficar transferindo responsabilidade, eu acho que o governo deveria assumir a responsabilidade, defender a instalação da CPI e atuar nos bastidores para que a composição seja mais favorável possível. Agora, diante do que a gente viu até agora, em que o governo tem gerenciado mal essa coalizão e, por isso, ela não é consistente, não é coesa, indisciplinada, que aquele velho ditado que toda CPI acaba em pizza, ela tem razão de ser num governo que forma maiorias estáveis, né? Porque essa maioria, que também seria teoricamente refletida numa CPI, não teria interesse de criar problema para o governo. Mas, mesmo o governo sendo numericamente majoritário, né? Ou seja, são 16 partidos de 19 que fazem parte da coalizão do Lula. Quer dizer, ela é numericamente majoritária, mas ela não é substancialmente
extremamente majoritária. Ela não consegue traduzir esse número majoritário em efetividade. Então, a discussão é como o governo vai evitar que essas inconsistências observadas até então vá se reproduzir ao longo da CPI. Então, a gente já tem não só esse exemplo que o Gabriel mencionou da CPI do Mensalão, mas da própria CPI, outras CPIs em que o governo entrava numa situação de vulnerabilidade e a gente observa que os desgastes são imensos, né? Os desgastes políticos são imensos. Então, assim, eu estou, de certa forma, pessimista com o futuro do governo diante dessa CPI. Não só o futuro do governo, mas eu acho que, diante de um quadro de baixa popularidade, de aumento da rejeição do governo e um escândalo dessa magnitude, que a gente não tem que imaginar apenas, Pedro, que as vítimas diretas, quer dizer, existem várias famílias no Brasil que dependem da renda desse aposentado, né? A renda familiar depende dessa renda desse aposentado. Então, tem uma rede de pessoas que vivem em torno dessas aposentadorias. Então, esse eleitor é fundamental, ele vai romper com o governo, né? E esse é um eleitor que costumava, vamos dizer assim, até então estar com o governo, baixa renda, do Nordeste. Então, é uma situação muito, muito complicada e isso, inclusive, coloca em risco o projeto de reeleição do presidente Lula. Eu não acredito que o presidente Lula vai começar o ano de 2026 correndo atrás desse prejuízo, com a popularidade em baixa e colocar esse legado de 3 mandatos terminando sua carreira política, enfrentando uma derrota eleitoral. Então, eu acho que é um choque não só para o governo, mas também para a esquerda. Eu acho que é uma discussão que a esquerda tem que repensar qual a melhor estratégia para enfrentar 2026, se o desenrolar dessa CPI gerar muitos desgastes para o atual governo.